Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu vou trazer uma palavra, assim, bem teológica, vamos dizer assim, né? Mas é sempre bom também, de vez em quando, receber uma palavrinha mais teológica, né? Eu vou usar o texto de João, capítulo 20. Então, são doutrinas, né? Que nós temos que entender, que saber, porque é a coluna, né? São colunas do Evangelho que nós cremos e pregamos. Então, nós vamos meditar em João capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E o tema dessa mensagem é bênçãos após a ressurreição. Então a gente vai ler aqui a história de Jesus, o que aconteceu, e vai aplicar nas doutrinas, né, que são reais, que são verdadeiras, e que o que aconteceu depois de Jesus ter ressuscitado com os discípulos é algo também que reflete na doutrina das epístolas, das cartas, né, sobre o que aconteceu após a ressurreição. Amém? João capítulo 20, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, meus amados, primeiro dia da semana, na Bíblia, né, é domingo, certo? Para nós é segunda-feira, mas na Bíblia é domingão. E esses dias, eu estava lendo um prefácio de um livro, até vou comprar esse livro que eu achei bacana, vou comprar ele. Eu estava apenas esperando virar o cartão. Hoje é dia 3, é 4, dá para comprar. E eu vou comprar esse livro aí, e eu achei interessante, porque essa questão do sábado, domingo, outro dia até o Cauã mandou umas perguntas para mim, né, Cauã, sobre o sábado e tal. E, veja bem, no Velho Testamento, o sábado... O que você está rindo, filho? O sábado, ele é o dia do descanso, amém, Zé Roberto? Sábado, no Velho Testamento, é o dia do descanso. E foi assim durante todo o Velho Testamento. Quando Israel se tornou prisioneiro da Babilônia, do Império da Síria, né, o Templo de Salomão foi destruído e eles foram levados para uma outra terra, para a terra da Babilônia. Então o povo de Israel, eles não tinham mais templo para adorar a Deus, eles não tinham mais um lugar para fazer os sacrifícios, porque tudo isso foi tirado deles, quando eles foram o quê? Removidos da terra de Israel, de Jerusalém, né? E eles foram para a Babilônia. Então, eles não tinham mais um lugar para cultuar a Deus. Então, aqueles mais fiéis, o que eles fizeram? Eles começaram a planejar um lugar para buscar a Deus, no sentido de ler a Torá, o Pentateuco, né? E meditar na Escritura e adorar a Deus com cânticos. Então, foi aí que surgiram as sinagogas. Foi nessa época que surgiu as sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram casas onde os judeus se reuniam para meditar na Torá e adorar a Deus, sem sacrifício, sem nada. E aí precisava definir um dia para fazer isso. Precisava definir um dia para adorar a Deus. Precisava definir um dia para se reunir nesse lugar, para meditar nas Escrituras e adorar a Deus. Como o sábado já era um dia de descanso na lei mosaica, na lei de Moisés, então eles escolheram o sábado para cultuar o Senhor. Amém? Eles escolheram o sábado para cultuar ao Senhor. Agora,
olhando mesmo na lei de Moisés, sábado não é dia de cultuar ao Senhor. Sábado é dia do descanso. Sábado é o dia do descanso. As cerimônias, todo aquele negócio todo, eram feitos de várias formas. Tinha cerimônias lá que duravam 3, 4 dias. Depois que Israel voltou do cativeiro da Babilônia, voltou para a terra de Israel, o templo foi reconstruído. E o que acontecia então? Só as grandes cerimônias eram feitas no templo de Jerusalém, de Zorobabel. Mas essas reuniões nas sinagogas, elas continuaram no sábado. E depois, quando veio a destruição total do Império Romano, no ano 70 depois de Cristo, que acabou mesmo com o templo, acabou com tudo, foi graças a essas reuniões nas sinagogas que eles conseguiram perpetuar o judaísmo, que depois deu origem, né, ao cristianismo. Então, meus amados, é interessante isso, porque muitas vezes a gente fala, não, que sábado é o dia tal, 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 mas na verdade, isso daí... Oxi, sai dele. Sai. Demônio mal criado. Autoridade espiritual. E depois, né, o dia do Senhor, né, eles começaram a cultuar a Deus no dia de domingo, porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, né? Que domingo foi o dia que Jesus ressuscitou, tal, aquela coisa toda, houve aquela mudança de dia. Mas, na verdade, o sábado, ele nunca foi consagrado para ser um dia de cultuar, de adorar, de buscar a Deus. Sábado era o dia do descanso. Mas foi necessário fazer essa mudança, até é bom para responder aquela pergunta lá, né? Mas foi necessário fazer essa mudança, por quê? Por causa do cativeiro de Israel em Babilônia. Aí eles falaram, não, já que sábado é o dia do descanso, então vamos, né, cultuar a Deus no dia de sábado. Mas não era uma lei instituída por Deus. Foi uma adaptação que foi feita para que os judeus continuassem buscando a Deus num dia da semana, reunindo, porque agora não tinha mais o templo. Então foi uma adaptação. E o cristianismo também adotou o dia de domingo como dia de cultuar a Deus, né, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Amém? E tem outras coisas mais legais, também eu não vou falar agora. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Amém? A pedra do sepulcro, ela foi revolvida. Ou seja, não havia mais impedimento. Ela tinha acesso a Jesus, Jesus tinha acesso a ela, a pedra foi revolvida. Meus amados, isso mostra que o caminho para buscar a Deus agora estava aberto para todos os homens da terra. Para todo aquele que crê, o caminho estava aberto, a pedra foi removida, o véu foi rasgado, e agora todos nós temos o quê? Acesso à presença de Deus. Não era mais como antigamente, que só o sacerdote, uma vez por ano, antes fazia expiação pelos seus pecados, pelo todo o povo, que podia entrar lá no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, perante a arca do Senhor, né, para entrar na presença de Deus. Agora não, agora esse véu que separava o lugar santíssimo do Santo dos Santos foi rasgado, a pedra foi removida. Hoje, qualquer pessoa, todo aquele que crê, tem acesso ao trono de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu,
isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém? Guardemos a firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, queridos? Então, olha só, aproximemo-nos com sincero coração. Vê o que está acontecendo aí. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Olha o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, através do seu sangue, através do seu corpo, através do seu sacrifício, Jesus abriu o caminho para que o homem pudesse buscar a Deus. Querido, hoje você tem acesso à presença de Deus, ao trono de Deus. Como diz lá em Hebreus 4,16, se não me engano, a fim de alcançar graça, de alcançar misericórdia, socorro em tempo oportuno. Você parou para pensar, né, que hoje, para você conversar com o Lula ou qualquer outra autoridade, é uma burocracia, é um monte de coisa, é agenda e tem todo um protocolo e tal. Agora você pode se achegar ao Criador dos céus e da terra, aquele que reina acima de todos os presidentes, todos os reis, todos os povos. Você pode falar com ele face a face através do nome de Jesus. Você está com algum problema na sua vida? Vai até o trono de Deus e fala: Senhor, me ajuda. Você está alegre? Vai até o trono de Deus e fala: Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro. Você precisa de algo para você? Você está descontente consigo mesmo? Vai até a presença de Deus e fala: Senhor, muda o meu coração, me cura por dentro. Queridos, nós só vamos viver uma vida infeliz se nós quisermos. Nós só vamos viver uma vida infeliz se for pela nossa escolha, porque hoje todos nós podemos ter acesso ao trono de Deus. E ali do trono de Deus emana cura, emana bênção, emana paz, emana vitória. Tudo de bom, tudo que nos abençoa, vem do trono de Deus para a nossa vida. E eu e você, nós temos acesso a esse lugar, porque a pedra foi removida, o véu já foi rasgado, Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença do Pai, para que todos nós pudéssemos ter acesso a esse Deus maravilhoso. Nós não servimos um Deus distante. Deus é distante para quem não ora. Deus é distante para quem não se atreve, não tem essa ousadia de se achegar até a presença de Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu agir na minha vida. Vem, Senhor, me socorrer, em nome de Jesus. Você, querido, pode ter uma vida maravilhosa. Você pode ter uma vida extraordinária. Você pode ser a pessoa mais feliz desse mundo. Sabe por quê? Porque você tem acesso ao trono de Deus. Amém? Segunda bênção, após a ressurreição, o corpo espiritual. A Bíblia diz aqui em João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas. Olha o que João escreve. Toda vez que você vê algum detalhe a mais no versículo, é porque a Bíblia quer falar alguma coisa. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Por que o João escreve que as portas estavam trancadas e que Jesus aparece no meio deles? Olha o outro texto aqui também, João capítulo 20, versículo 26. Vai lá na sua Bíblia. João 20, 26. 8 dias depois. Passado 8 dias,
estavam outra vez reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Olha de novo. Estando as portas o quê? Trancadas. Veio Jesus, se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Por que João, nesses 2 versículos, ele coloca esse detalhe, essa observação, que as portas estavam trancadas? Porque aqui ele está dando a entender que Jesus, ele já estava com o corpo glorificado. Um corpo glorificado que não é preso à matéria desse mundo. Um corpo glorificado que é espiritual e não terreno. E aqui, meus amados, é uma das colunas da nossa fé, da ressurreição, da vida eterna. Porque é como Paulo escreveu em 1 Coríntios, abra comigo, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, perdão, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida terrena, né? Somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós vamos ser as pessoas mais infelizes desse mundo, meus amados. Porque o objetivo principal da nossa fé, o objetivo principal de nós estarmos aqui reunidos na igreja, orando, adorando, lutando contra o pecado, se santificando, buscando a Deus durante a semana, lendo a Bíblia, orando, jejuando, se entregando para Deus. O nosso principal objetivo não é a vida nessa terra. A minha consagração, a minha busca, a minha fé, a minha adoração não se limita a essa terra. Não é para que eu mude de vida, não é para que eu seja curado, não é para que eu alcance a bênção material aqui da terra, mas a nossa principal esperança, o alvo principal da nossa fé deve ser o quê? Quem se arrisca a dizer? Valeu, Fabião. Corajoso. Continuar assim, vai para o céu. A vida eterna. O corpo glorificado. O corpo espiritual. Aonde a morte não terá mais poder. Aonde a morte não terá mais domínio. Quando o cristão, ou como diz os crentes raiz lá do passado, quando o crente tem essa fé de que o alvo principal dele não é as bênçãos desse mundo, mas a salvação, esse crente, o diabo já não derrota mais ele. Esse crente, o diabo já escreve, já arrisca do livro dele. Isso aqui não adianta mais. Isso aqui, o diabo ele vai olhar para você e vai falar assim: esse aqui é um caso perdido. Diga assim: eu sou um caso perdido para o diabo. Porque a minha fé principal está na salvação, na vida eterna. Ou seja, você pode ficar desempregado, você pode ficar doente, você pode às vezes ser humilhado por outra pessoa, mas você não abandona a fé, você não abandona Jesus, porque o teu alvo principal qual que é? É a salvação, é o corpo glorificado, é ser igual a Jesus. E essa doutrina do corpo glorificado, da ressurreição, é uma das colunas da pregação do Evangelho do Novo Testamento.
É isso que nos diferencia das demais seitas existentes. Porque olha só que coisa maravilhosa. 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, a partir do versículo 35, acompanha aí comigo. 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Olha que pergunta. Vai ressuscitar? Vai ressuscitar. Mas como vai ressuscitar? Que corpo que vai ter? Porque o corpo aqui da matéria, do pó veio para o pó, voltou. 36, Paulo responde meio nervoso, insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Não é verdade isso? Para crescer o pé de milho, o grão tem que morrer na terra, sim ou não? É o que Paulo está dizendo aqui. Quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Quando você vai plantar trigo, plantar milho, como é que uma pessoa planta milho? Ela pega um pé de milho inteiro, com milho, com as espigas, ela pega o pé de milho inteiro, cava um buraco enorme, coloca o pé de milho ali para plantar milho. É assim que planta milho, sim ou não? Não. Ela pega o grão. Ela pega o grão do milho e semeia na terra. O pé de milho, com a folha, tal, é o futuro, é o que vai ser. Você não semeia o que vai ser. Você semeia o grão, que no futuro vai se tornar aquele pé de milho. Certo? É o que Paulo está dizendo aqui. Você não semeia o corpo que há de ser do futuro. Você semeia o grão. Versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, um é o corpo dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Então, Paulo está diferenciando aqui um corpo do outro. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Tem estrela que brilha mais, tem estrela que brilha menos, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, esse corpo aqui, ó. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra. O corpo, né, quando morre, né, só o pó já. Semeia-se em desonra. Ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza. Ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural. Carne e osso aqui, ó. Semeia o corpo natural. Perdi o fio da meada aqui. Ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Primeiro é esse corpo, queridos. Primeiro é esse corpo. Depois é o corpo espiritual. Primeiro o homem, formado da terra, 47, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos,
52, Paulo fala do arrebatamento da igreja. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? 53 para terminar. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Amém, queridos? É isso que Deus tem preparado para nós. É para isso que Jesus derramou seu sangue na cruz, ressuscitou. Ele se tornou o Espírito vivificante, que dá vida aos mortos. Amém, queridos? Então, todos aqueles que morrem em Cristo têm essa promessa de ressuscitar, de receber o corpo glorificado, de receber um corpo espiritual. Você será alguém imortal. A morte não vai ter poder, o tempo não vai ter poder, a idade não vai ter poder, nada vai ter poder sobre você, sobre nós, quando nós recebemos o corpo glorificado. Mas para receber o corpo glorificado, com esse corpo aqui que Deus nos deu, nós temos que servir a Deus aqui, enquanto estivermos aqui na terra. Amém? E entendendo que apesar desse corpo ser um corpo que desvanece, um corpo que envelhece, um corpo que está condenado à morte, que está condenado ao pó, apesar disso, esse corpo, ele não pertence a nós. Esse corpo pertence a Deus. Esse corpo pertence a Deus. Então nós temos que cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu escrevi um negócio uns dias atrás, mas nem todo mundo está na minha transmissão, e de vez em quando surgem alguns questionamentos, né? E o questionamento que surgiu foi se a pessoa que comete suicídio, ela tem a salvação, ela tem a vida eterna. É óbvio, né, meus amados? Na cabeça da maioria fala, é óbvio que não tem. Mas por que que não tem? Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 3,17. 1 Coríntios 3,17. Olha o que diz lá. Põe o 16 antes. Versículo 16. Olha lá. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o nosso, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Põe 18. Amém. Então, olha só o 17, né? Volta no 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, esse corpo é santuário de Deus. É templo do Espírito Santo. Se eu destruir ele, através de uma bala, cometendo suicídio, Deus me destruirá. Eu vou perder a salvação. Eu vou perder a vida eterna. O homicida, aquele que mata outra pessoa, ele tem até chance da salvação. Por quê? Porque ele está vivo. Ele pode se arrepender. Se ele se arrepender, se ele se converter, se ele nascer de novo. Né? Agora, a pessoa que comete suicídio, ela não tem tempo para fazer mais nada. Ela cometeu suicídio, ela acabou. E outra coisa, meus amados, vamos falar de um cristão que comete suicídio. Queridos, em primeiro lugar, um cristão que comete suicídio é porque já há muito tempo ele está distante de Deus. Há muito tempo. Ele está distante do Senhor. Distante da palavra, distante da oração, distante da presença de Deus. Essa pessoa, ela já perdeu a sua fé em Deus. Ela já perdeu a fé que Deus pode fazer algo pela vida dela.
ela já perdeu a esperança, ela já perdeu tudo. Em segundo lugar, uma pessoa que está contemplando o suicídio como uma saída para a sua vida, é uma pessoa que ela não está sendo influenciada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai mandar ninguém se matar. Vocês concordam comigo? Dá para imaginar o Espírito Santo falando, não, acaba com tudo isso, pega um revólver e mete uma bala na cabeça. Dá para entender o Espírito Santo falar isso com alguém? Não. Então, se essa pessoa não está sendo influenciada pelo Espírito Santo, ela está sendo influenciada por quem para se matar? Pelo diabo, pelos demônios. Essa pessoa, ela está sendo atormentada pelos demônios. Tem pessoas, meus amados, que elas ficam pensando no suicídio durante 3, 4, 5 anos. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É algo assim, ó. Por quê? Porque a nossa própria alma, a nossa essência, ela não foi feita para morrer. A morte para nós é algo que não faz parte da essência que Deus colocou em nós. A morte entrou em nós por causa do pecado de Adão e Eva, o pecado original, lá no Jardim do Éden. Mas não faz parte da nossa essência. É por isso que os demônios, eles demoram para convencer uma pessoa a se matar, e esse processo pode levar anos. Porque a essência que Deus colocou em nós é a essência da vida, e não da morte. Então, uma pessoa que comete o suicídio, ela não decidiu fazer isso na semana passada. Ela não decidiu fazer isso no mês passado. É um processo, aonde ela está já distante de Deus, aonde a sua fé já foi sepultada, e ela está sendo influenciada fortemente por demônios. Por isso, queridos, infelizmente, eu não creio que uma pessoa que comete o suicídio, ela alcança a salvação, ela alcança a vida eterna, porque ela está destruindo o templo do Espírito Santo, ela está indo contra totalmente a lei de Deus, que é Espírito e vida. Ela não está sendo influenciada pelo Espírito Santo, está sendo influenciada por demônios. E se ela está sendo influenciada por demônios, ela não está fazendo a vontade de Deus, ela está fazendo a vontade do diabo. Amém, queridos? Mas nós, queridos, temos essa promessa do corpo glorificado, né? De um corpo espiritual, aonde a idade, aonde o tempo, aonde a morte não tem poder, não tem domínio, né? E essa é a nossa fé, queridos. A ressurreição, a vida eterna, receber o corpo glorificado como o corpo de Jesus, um corpo que não está preso a essa matéria, um corpo que atravessa a parede, um corpo que é uma dimensão, vive uma dimensão diferente. E nós teremos esse corpo glorificado, nós teremos esse corpo espiritual, Deus já preparou. Quando vai acontecer? Quando for a ressurreição. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos, quando Jesus, quando for o arrebatamento, serão o quê? Transformados. Então, aqueles que estiverem vivos, o que vai acontecer? O corpo dele vai ser transformado na hora do arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos. É algo assim, ó, rápido. Rápido, rápido, rápido. Hoje, principalmente as mulheres, para fazer uma transformação no corpo, tem que deitar lá na sala de cirurgia e tal, e o médico costura e abre, puxa daqui e tal, tira aqui. Não, com Deus é assim, ó, pá! E o seu corpo já vai estar transformado. Um corpo espiritual. O mesmo corpo que Jesus tinha após a ressurreição. Por isso que o apóstolo João falou, estando com as portas trancadas, Jesus apareceu no meio deles. Como é que Jesus entrou naquele lugar com as portas trancadas? Porque ele estava com o corpo glorificado. Ele simplesmente podia aparecer ali no meio deles. Porque ele estava com o corpo glorificado, o corpo espiritual. Então, meus amados, a nossa fé, ela não pode estar limitada somente a essa vida. Pense lá na frente, pense lá no futuro. Quando alguma coisa der errada, vier o desânimo, e o diabo assoprar no seu ouvido, saia da igreja, abandone a sua fé, pense nisso, que você não está aqui por causa da vida nessa terra, você está aqui por causa da vida futura,
por causa da vida eterna, por causa do corpo glorificado, por causa de receber a salvação. Esse é o nosso alvo principal. Amém, queridos? Terceira bênção da ressurreição, após a ressurreição, está aqui em João capítulo 20, no mesmo texto que nós lemos aqui em 19, aonde, versículo 21, Jesus diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus falou: é necessário que eu vá para que ele venha. Ele quem? O Consolador. Nós fomos tirados do reino das trevas e fomos transportados para o reino de Deus. A nossa condição de vida era uma vida diferente, era uma vida errada, mas agora nós estamos no reino de Deus, porque nós aceitamos a Jesus como Salvador. O problema é que no reino de Deus, o estilo de vida é diferente de quando nós estávamos no reino das trevas. Então, para nos ajudar a adaptar, para nos ajudar a viver esse estilo de vida que agora é diferente para nós, Deus faz o quê? Deus derrama do seu Espírito para que nós pudéssemos entender como Ele quer agora que nós vivamos no reino de Deus. É o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, é aquele que nos ensina a viver da maneira correta no reino de Deus. Pensa, você sai de um lugar para um outro lugar, um lugar totalmente diferente, e ninguém está ali para te orientar, para te ajudar, para você saber como você age, como você faz. Não tem ninguém para te ajudar. Isso ficaria difícil. Então o que Deus faz? Deus derrama do seu Espírito. Deus derrama do seu Espírito para que nós pudéssemos aprender com Ele como é o nosso comportamento, como é a nossa maneira de viver no reino de Deus. É por isso que outro dia eu estava aconselhando um jovem, eu estava falando para ele: não se preocupa em falar que é pecado beber, que é pecado fumar, que é pecado fazer isso, que é pecado fazer aquilo outro. Prega Jesus para a pessoa. O Cauã está em todas, aleluia. Prega o Evangelho, fala de Jesus, fala da salvação, fala da vida eterna. E se a pessoa crê e receber o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo vai falar com aquela pessoa. O próprio Espírito Santo vai colocar no coração. O próprio Espírito Santo vai ensinar para aquela pessoa: não faça isso. Agora isso aqui não faz mais parte da sua vida. O pastor Narciso contava a história de um homem que ele começou a ler a Bíblia. Do nada ele começou a ler a Bíblia, despertou, ele começou a ler a Bíblia, e sempre que ele ia ler a Bíblia, ele colocava um copinho de cachaça do lado ali no sofá, aleluia, né? E tomava uma branquinha e lia a Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, começou a ler a Bíblia, até que um dia ele sentiu no coração, o Espírito Santo falou com ele, e ele pegou e não tomou mais cachaça na hora de ler a Bíblia e nem nenhuma outra hora da vida dele. Simplesmente foi um toque de Deus na vida dele. Queridos, preste atenção numa coisa muito importante que eu vou dizer agora, porque isso envolve religião e fé. O que é religião? Religião é você parar de beber, de fumar, de se drogar, de adulterar ou fazer qualquer outra coisa errada da vida porque alguém mandou. Isso é religião. Por que você parou de beber? Não, porque o pastor Arthur tal, ele falou no púlpito lá, vai para o inferno, aquela coisa toda. E outro dia ele pegou eu com o cigarro na mão, olhou torto para mim, não sei o que lá, tal. Se você parar se você tentar parar de fazer as coisas erradas
porque alguém mandou você parar de fazer, isso é religião. Aí sabe o que vai acontecer? Você pode parar de fumar durante uns 3 meses, você pode parar de beber durante uns 3, 4 meses, mas depois o que vai acontecer? Você vai cair de novo, porque isso é religião. Você está fazendo porque um homem falou para você fazer. Você parou de fazer porque um homem mandou você parar de fazer, mas não aconteceu nada aqui dentro. Isso é religião. O que é fé? Fé é quando o Espírito Santo, ele faz uma obra no interior, ele faz uma obra aqui dentro no coração, e ele liberta, ele cura você por dentro. O Zé Roberto falou isso, né, Zé? Diferença de iniquidade e pecado. É quando o Espírito Santo ele tira a iniquidade de dentro de nós. Quando ele tira a iniquidade dentro de nós, quando nós somos libertos aqui dentro, por causa da fé, por causa do agir do Espírito Santo, aí sim, você vai parar de fumar, vai parar de beber, vai parar de fazer um monte de coisa errada, porque algo aconteceu no seu espírito, algo operado pelo Espírito Santo. E aí, não tem questionamento. Não tem questionamento. Por que você parou? Por que não? Porque Deus fez uma obra na minha vida. Eu não sinto paz em fazer mais isso. Eu não sinto paz em fazer tal coisa. Eu não consigo mais fazer isso. Não faz parte mais da minha vida. Isso daí é fé. Isso aí é a verdadeira libertação que acontece através do Espírito Santo. Amém? E Paulo, ou melhor, João, ele escreve aqui: recebei o Espírito Santo. Olha o Coríntios aqui. Recebei o Espírito Santo. E no versículo 23 é a quarta bênção. Esse versículo é polêmico. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Olha a polêmica. Aqui é a quarta bênção. Embaixadores de Cristo. Versículo 23. Se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Olha que complicação. A igreja tradicional, ela se apropriou desse texto, dizendo que o Papa ele tem o poder de perdoar o pecado. Se ele perdoar, está perdoado. Se ele não perdoar, não está perdoado. Se o padre perdoar, está perdoado. Se o padre não perdoar, não está perdoado. Agora, será que é isso que o versículo quer dizer? Será que é isso que Jesus está dizendo? Que nós, como Deus, temos o poder de perdoar o pecado de alguém ou de reter o perdão do pecado de alguém? Para entender melhor esse texto, vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 21. 2 Coríntios 5, 18 ao 21. Vamos acompanhar comigo aí. Olha o que diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual a reconciliação? Entre o homem e Deus. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, olha lá, a palavra da reconciliação. Então Cristo, ele veio para reconciliar o mundo com Deus. E aqueles que creem nessa palavra, ele confiou essa palavra de reconciliação, essa tarefa, né? Essa missão. É o que diz aqui no versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que é um embaixador? É aquele que representa um país. É aquele que representa um reino. Qual reino nós representamos? O reino de Deus. Aí diz aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio, através de nós.
em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez o pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo está escrevendo o que aqui? Que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E por que nós nos tornamos embaixadores de Cristo? Porque nós cremos na palavra enviada. Nós cremos em Cristo, aquele que foi enviado para reconciliar o mundo com Deus. Mas o mundo todo está reconciliado com Deus, sim ou não? Não, somente aqueles que creem. Então, àqueles que creem, foi confiada o quê? A palavra da reconciliação, a missão da reconciliação. Ou seja, Deus, através de mim, por meu intermédio, Ele busca a reconciliação com outras pessoas. Ou seja, por que João escreve aqui? Por que Jesus falou? Se vocês perdoarem, os pecados são perdoados, se lhe retiverdes, são retidos. Vou explicar bem simples para você entender. Vamos supor que eu chego para o Fábio é um pecador, né? O Fábio está no mundão e tal, e eu pego e falo de Jesus para o Fábio. Fábio, você precisa se converter, tal, né? Deus vai te abençoar, vai preparar um casamento maravilhoso para você, uma menina maravilhosa, filho de um homem maravilhoso, aleluia. Vai dar salvação, a vida eterna, né, tal. Aí o Fábio, ele pega e fala, não, vou continuar do jeito que eu estou vivendo, vou tocar o meu barco, a minha vida, eu não creio nesse negócio de Jesus, eu não creio nesse negócio de religião, eu não creio em nada disso, né? O mundo acaba para quem morre, eu não acredito no inferno, a palavra, a Bíblia foi um livro escrito por homens, aqueles argumentos todos que as pessoas fazem. Aí, eu, como embaixador de Cristo, o que eu posso declarar na vida dele? Que os pecados dele, está perdoado ou não? Não. Eu tenho a liberdade de pegar e falar para ele, olha, já que você não crê, então você permanece no pecado. Os seus pecados não estão perdoados. Porque ele não creu na palavra. Não é porque eu não estou perdoando o pecado dele, é porque ele não creu na palavra. É isso que o texto quer dizer. O texto não quer dizer que eu tenho poder para perdoar alguém. Fala, não, você está perdoado desse pecado. Não vou perdoar agora não, mais tarde eu perdoo. Não existe isso. É só Deus que perdoa. Se a pessoa pecou contra mim, aí é claro, vou perdoar ela. Se pecou contra mim, perdoa, tenho que perdoar. Mas vamos supor que seja um pecador. Ele vem e confessa para mim. Fala, não, você está perdoado, eu te perdoo, eu te libero, eu libero a sua vida, tal. É só Deus que faz isso. É Deus que perdoa o pecado do homem. Não é o ser humano. Nem o Papa, nem o padre, nem o pastor, nem o sacerdote, nem nenhum tipo de guia espiritual. Ninguém tem poder, só Deus tem o poder para perdoar os nossos pecados. Então, o texto quer dizer, eu como embaixador de Cristo, eu prego o evangelho para ele. Mas se ele não crê, ele não se arrepende, eu tenho liberdade para falar e declarar, olha, os seus pecados não estão perdoados. Você permanece no pecado. Por quê? Porque não creu. Agora, se ele crê na palavra, ele aceita Jesus como Salvador, aí eu posso declarar sobre a vida dele, olha, você está livre do seu pecado. Todos os seus pecados estão perdoados. Deus perdoou, Deus derramou misericórdia sobre a sua vida. Esquece o passado, porque Deus já perdoou tudo. Aí eu posso liberar, eu posso declarar que o pecado dele está perdoado, porque ele creu na palavra, porque ele confessou a Jesus como Salvador. Amém, queridos? Então, esse texto, ele quer dizer isso, né? Que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de um reino. E nós temos, cada um de nós, dentro das nossas limitações, recursos materiais, recursos espirituais, né? Dentro da nossa limitação, cada um de nós somos embaixadores de Cristo e nós somos chamados para pregar o Evangelho, para proclamar essa reconciliação entre o homem e Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quinta bênção.
o amor de Jesus por nós, apesar da nossa fé ser fraca. João 20, 26. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé. Quem já ouviu falar de Tomé? Vocês repararam, meus amados, que ninguém coloca o nome no filho de Tomé? Quem já reparou nisso? Ei, Zé? Hã? Marca de vinho, né? Tomé. Toma o mé. Ninguém coloca, né? Ah, pastor, apresento meu filho a Deus. Qual é o nome dele? Tomé. Judas Iscariotes. Qual é o nome do menino? Nós vamos chamar ele de Ju, mas o nome dele é Judas. Ninguém põe esses nomes, né? Caim. Tinha uma dupla sertaneja que chamava Caim e Abel. Nas épocas do boteco da vida. Aleluia. Vamos enterrar o passado. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Passado 8 dias, aleluia, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, se pôs no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e cresces? Bem-aventurados os que não viram e creram. Por que Jesus fez isso com Tomé? Porque a primeira vez que Jesus apareceu, Tomé não estava lá. Tomé não viu. Aí os discípulos falaram para Tomé: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele não morreu. Quer dizer, ele morreu, mas ressuscitou. E o Tomé falou: Não, eu não acredito nisso. Isso porque Jesus deve ter falado umas 500 vezes durante 3 anos com eles que era necessário que o Filho do Homem morreria, mas haveria de ressuscitar. Eles ouviram isso. Tomé falou: Não acredito não. Só se eu tocar, só se eu ver as feridas, se eu ver o furo na mão, aí eu vou acreditar. Jesus muito misericordioso, Jesus muito bondoso, escolheu um dia que Tomé estava lá. E ele chegou para Tomé e falou: Olha aqui, Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Quem é crente aqui? E olha que Jesus falou, né? Bem, você me viu, você creu porque você me viu. Mas bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Diga: sou eu. Eu não vi Jesus ainda, mas eu creio nele. Eu não vi Jesus ainda, mas eu sinto ele no meu coração. Eu não vi Jesus ainda, mas ele fala comigo todos os dias. E eu falo com ele, aleluia. E Pedro também, meus amados. Todo mundo sabe da história de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro, na hora do vamos ver lá, do fecha, ele negou Jesus. Você é um deles. Não, não sou. Não, mas você fala igual a eles. Não, não falo, pelo amor de Deus. Tal. Não, você estava com eles que eu vi e tal. Não. Aí o galo canta. E cumpriu a profecia de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E após a ressurreição, Pedro já desandado, Pedro já desgastado, Pedro já querendo largar esse negócio de ser pescador de homens, ele volta a ser pescador de peixes. E Pedro fala: vamos pescar. E o pessoal, né, adere, vai todo mundo pescar, mas ninguém pega nada. Não adianta, querido, quando você tem um chamado de Deus, não adianta você querer fazer outra coisa na sua vida. Amém? Quando você tem um chamado de Deus, não adianta querer fazer outra coisa na sua vida. Siga o chamado, siga a voz do Espírito. E Pedro, depois de uma pescaria fracassada, Jesus aparece na praia. E Jesus fala: joga a rede de tal lado. Eles jogam, pega lá, segundo João, 153 grandes peixes. E depois disso, Jesus começa então a curar a Pedro. Pedro, você me ama?
Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segue o teu chamado. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segue o teu chamado. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E aí Pedro se entristeceu. E o pastor Narciso falou hoje de manhã que ele até chorou. E falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Então, querido, eu vejo que a quinta bênção após a ressurreição é essa graça de Deus, esse amor de Jesus por nós, apesar de muitas vezes a nossa fé ser uma fé que vacila. Queridos, eu estou pregando aqui o Evangelho para vocês hoje, mas não é porque eu sou super espiritual, não é porque eu sou o bambambam, não é porque eu sou super crente. Eu estou aqui porque, apesar da minha fé ser fraca, Jesus tem usado de misericórdia com a minha vida. É assim comigo, é assim com todos nós. É assim com todos nós. Jesus é aquele que nos restaura, é aquele que nos toma pela mão direita, é aquele que nos levanta da água quando nós estamos afundando na nossa incredulidade, é aquele que vem até nós e fala: você me ama, porque eu te amo e você me ama. Então, após a ressurreição, meus amados, nós temos essa graça do Senhor, de sermos restaurados quando nós caímos, de ser perdoados quando nós pecamos. Não que isso seja liberdade para andar no pecado. O pecado para nós deve ser algo como aconteceu com Pedro, que nos faz chorar amargamente. O pecado para nós deve ser como uma punhalada no estômago. Mas quando a gente erra, Jesus está aí para nos perdoar. Ele ressuscitou para morar no nosso coração. Ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos ter acesso ao perdão e à graça de Deus. Não tente ser um super crente, tente ser filho de Deus. Seja filho de Deus. Seja filho de Deus. Queridos, eu já tentei muita coisa. Muita coisa. Mas eu não consegui colocar adiante, não consegui sustentar. Porque quando você tenta pela sua força, é aquilo que eu falei, é carne, é religião, é esforço próprio, não adianta. Mas quando você tem consciência de que após a ressurreição você é filho de Deus, essa consciência é que vai te sustentar na fé. Porque o Filho de Deus, ele entende, ele sabe que se ele cair, ele tem um Pai que ama. E ele não permanece caído, porque ele sabe que tem um Pai que ama. E ele se levanta e continua caminhando até chegar o grande dia. Amém, queridos? Para terminar agora, a última. Diga aleluia. Sexta bênção, última bênção. Esses sinais foram registrados para que creiam. Olha o versículo 23. João 20, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Meus amados,
a princípio, a nossa fé, ela começa a ser gerada, né? Esse processo de gestação dentro de nós, a nossa fé, ela começa a acontecer quando nós temos contato, temos conhecimento, né, do Novo Testamento, das cartas, de Atos Apóstolos, e nós começamos a ver os sinais que Jesus operou. E aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Então isso começa, né, a gerar uma fé dentro de você, porque você começa a entender: puxa, Jesus curou Jesus levantou o paralítico, Jesus multiplicou os pães, Jesus curou aquela mulher que andava encurvada. E você começa a ver os sinais que Jesus fez, começa a ver a vida de Jesus. E João escreve: tudo isso foi registrado de maneira minuciosa, né, de quatro formas, os 4 evangelhos, para que vocês creiais, para que vocês creiam no Filho de Deus, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus operou muitos outros milagres, Jesus fez muita coisa nesses 3 anos de ministério, mas aqui foi registrado aquilo que era suficiente para que nós creiamos que Jesus é o Salvador. Agora presta atenção agora. A nossa fé, ela começa a ser gerada com os sinais que nós lemos na Bíblia. Ela começa a ser gerada com os sinais que nós vemos na Bíblia. E como que ela termina? E como que realmente a nossa fé nasce dentro de nós para valer? Quando Jesus opera um sinal particular na nossa própria vida. Ou seja, ninguém se converte apenas lendo a Bíblia e crendo nos sinais que Jesus operou na Bíblia. Isso é o princípio da fé, é o princípio da gestação. E quando que isso vai culminar, que vai terminar como? Quando que a fé realmente é estabelecida? Quando nós temos uma experiência particular com Jesus. Eu amo ouvir pessoas que contam o seu testemunho de conversão, porque é só coisa sobrenatural. Se eu chamar 3 de vocês, 4, 10 de vocês aqui, para dar um testemunho de conversão, com certeza, algo particular entre você e Jesus aconteceu. Porque senão você não estaria aqui. Não estaria aqui. Então, Jesus, ele nos dá. Ah, mas você nunca viu Jesus? Você nunca viu Deus? Como é que você crê no Evangelho? Como é que você crê na Bíblia? Pois é, a resposta é: eu tive uma experiência particular com Ele. Eu tive uma experiência, um sinal da parte dele na minha vida. De alguma forma, de alguma maneira, Jesus tocou no meu coração. Por isso eu creio, por isso eu nasci de novo, por isso eu aguardo novos céus e nova terra, por isso eu aguardo o corpo glorificado, o arrebatamento, a ressurreição. Por isso eu creio na palavra de Deus, por isso eu creio em Jesus, não só para essa vida, mas para o futuro, para a salvação, para a vida eterna. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Feche seus olhos por um momento. Eu gostaria de fazer uma oração por você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você que talvez seja a primeira vez que você está aqui conosco, ou talvez seja a segunda vez,
mas você nunca tinha ouvido a Bíblia e a história de Jesus, da ressurreição de Jesus dessa forma. E hoje, você, após ouvir essa palavra, você percebeu que há algo mais importante do que esse mundo que nós vemos. E que há um Deus maravilhoso, que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação, para que nós tenhamos acesso ao trono de Deus, para que nós possamos receber o amor do Pai. E se você nessa noite diz: pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero me tornar um filho de Deus, eu quero ter Jesus no meu coração, eu quero ter essa fé viva dentro de mim, eu quero a vida eterna, eu quero um dia receber esse corpo espiritual, esse corpo imortal, eu quero Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Se você deseja isso, todo mundo com os olhos fechados, se você deseja isso do fundo do seu coração, você só precisa levantar a sua mão bem alto para o céu. Você vai estar dizendo: Senhor, eu creio, e eu recebo a Jesus como Salvador na minha vida. Eu creio na ressurreição, eu creio no teu amor, no teu perdão, eu creio que há um recomeço para mim, eu creio que o Senhor pode fazer grandes coisas na minha vida, coisas novas e diferentes. Eu tenho consciência que eu preciso mudar a maneira como eu tenho vivido, e eu sei que o Senhor vai derramar do seu Espírito Santo sobre a minha vida, para que eu mude, não pela força do homem, mas através do teu poder, através do poder do Espírito Santo. Se você deseja isso do fundo do seu coração, levante bem alto a sua mão para o céu, sem medo, mas com fé, sem constrangimento, mas entendendo que é um passo para a vida eterna, que é um passo para a salvação. Levante bem alto a sua mão, diga: Deus, eis-me aqui, e eu reconheço que eu preciso de Ti, que eu não posso mais continuar vivendo da maneira como eu tenho vivido. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Eu quero crer que todos aqui já são salvos, que todos aqui já estão com a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos terminar esse culto, mas antes vamos fazer mais uma oração. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é a doutrina do teu Evangelho, é a coluna do teu Evangelho, a ressurreição, a vida eterna e tudo aquilo que aconteceu após a ressurreição de Jesus. E nós te agradecemos, meu Deus, porque graças à ressurreição do Senhor Jesus, nós temos acesso ao trono do Senhor. Nós podemos falar contigo, meu Deus, face a face, meu Pai. Nós podemos obter o teu perdão, tua misericórdia, nós podemos obter milagres da tua presença. Ó Senhor, nós podemos alcançar socorro diante do teu trono, Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo, meu Pai. Nós podemos crer no corpo glorificado, porque a nossa vida, ou melhor, a nossa fé não se limita somente a essa vida. E nós podemos almejar algo mais, nós podemos crer em algo mais, Senhor, porque a Tua palavra nos garante, porque a Tua palavra nos diz. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor tocou em cada um de nós de uma maneira especial. Obrigado, meu Deus, porque algum dia nós tivemos uma experiência particular com o Senhor, e por isso nós estamos reunidos aqui nessa noite, Senhor. Graças te damos, meu Deus, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra e por todas essas promessas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos olha segundo os nossos pecados. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor não olha para nós segundo as nossas fraquezas, mas o Senhor olha para cada um de nós como filhos.
E nós oramos essa noite para que o Senhor nos dê essa revelação, para que o Senhor nos dê essa consciência espiritual de que nós somos filhos e que nós não precisamos fazer nada pela força do nosso braço, mas sermos movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos embaixadores do Teu reino aqui na terra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pregadores do Teu Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a propagar essa palavra maravilhosa que tem transformado a nossa vida e pode transformar a vida de outras pessoas também, Senhor. Sê conosco, meu Pai, e nós aguardamos com fé esse grande dia em que nós seremos chamados para estarmos à Tua presença eternamente, em nome de Jesus. E quem está comigo nessa oração, diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Louvado seja Deus, amém.